Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, nós vamos juntos até o final desse programa que é transmitido com exclusividade para a sua web rádio CBR e também o canal no YouTube A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e vamos juntos! É com grande energia positiva, entusiasmo e gratidão a você que inicia o podcast A Hora da Ação de hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda e agora nós vamos iniciar falando sobre o quê? Sobre os 5 passos necessários para chegar em qualquer resultado que você deseje. Esse resultado pode ser um resultado grande, pode ser um resultado pequeno, mas são 5 passos fundamentais e sem eles você não consegue atingir nenhum degrauzinho pequeno, não consegue evoluir. E é por isso que a humanidade basicamente está travada em vários aspectos e não consegue ver solução. É isso que está acontecendo, infelizmente, pelo mundo, não apenas no campo financeiro, não apenas no campo de relacionamentos, né? Não, mas em todas as áreas existem problemas que acontecem às vezes mais forte em um tipo de pessoa, outros em outro tipo de pessoa. Tem gente com facilidade de manter bons relacionamentos, mas com dificuldade de obter uma prosperidade no campo financeiro, e outros com facilidade no campo financeiro, mas com dificuldade no campo de relacionamentos ou a parte espiritual. Enfim, nós precisamos estar integralmente conectados, porque se você não está bem, se eu não estou bem em algum aspecto, seja o aspecto financeiro ou qualquer outro, os resultados nas outras áreas da vida também vão ser muito ruins, né? Pensa assim, se você está hoje aí bem tranquilo, provavelmente você não está sentindo dor, você não está com uma preocupação grande, né? Você está naturalmente vivendo um dia comum, né? Com tranquilidade. Agora, se você de repente sente uma dor, se de repente você lembra que tem conta a pagar, por exemplo, e não está conseguindo, ou está ruim no relacionamento com alguém, com família, enfim, com quem que seja, isso vai afetar as outras áreas, vai afetar o que você está fazendo no campo profissional, isso vai afetar em qualquer outro aspecto, né, das coisas que você precisa fazer. O nosso corpo ele é comandado, como nós já sabemos, pelo aquilo que está dentro da nossa mente, por aquilo também que nós sentimos. Então vamos ver quais são esses passos que vai fazer assim destravar muitos resultados. Independente se você quer algo simples, algo grande, né? Até para fazer as coisas diárias, coisas básicas do dia a dia, é preciso entender esses 5 passos. E principalmente também quando for ainda mais objetivos grandes que você quer alcançar até o final do ano, sabe? Aqueles objetivos que a gente planeja lá no começo. Então, é neles que a gente tem que focar ao longo do ano para no final e até antes já ter alcançado ou estar chegando próximo de alcançar aí nos anos, porque às vezes tem objetivos que isso pode levar anos, sem problema nenhum. Um prédio muitas vezes não é construído em um ano, leva mais tempo, mas ele é planejado há um bom tempo atrás para que aquilo aconteça. E tem construções que são feitas muito mais rapidamente, né? Então depende do seu objetivo. Seu objetivo pode ser que leve um dia e já consiga fazer, ou pode ser que leve um ano, mas tem objetivos que você consegue realizar em uma semana, porém que levam um mês ou mais para realizar, porque o seu corpo e você mesmo não está empenhado em resolver aquilo logo de uma vez e acaba postergando, acaba entrando na procrastinação, e a procrastinação faz com que você não consiga gerar resultado. Então, o fato de gerar resultado ou não gerar resultado está inteiramente conectado ao seu tempo de empenho e a esse entendimento que nós vamos falar aqui. Bem, a primeira coisa, principalmente quando você quer fazer algo grandioso, é ter a ideia, se conectar ao mundo das possibilidades, a ideia do que você vai fazer no dia de hoje, a ideia do que você vai fazer no dia de amanhã, ou durante a semana, ou durante o ano. Se você não tem essa clareza, que eu já falei em outro episódio sobre clareza, vai ser muito mais difícil de saber qual o caminho, qual o percurso que será necessário para chegar aonde você quer chegar, né? Então isso parece ao mesmo tempo simples, porém é complexo e é maravilhoso quando a gente descobre essa rota, né? Então primeiro passo, se conectar a esse mundo de possibilidades, sabendo com total certeza o que você vai estar fazendo no dia de hoje, no dia de amanhã, enfim, e na trajetória necessária para cumprir algum objetivo. Se o objetivo grande vai ser uma clareza de etapas maiores, e se é algo simples para fazer hoje, também tem que ter a clareza das possibilidades, das ideias que você tem que executar ainda no mesmo dia. Quanto mais ideias você tiver, mais chance de chegar a um resultado
rápido, né? Eles conseguem observar que todas as grandes obras, todas as grandes construções são frutos de ideias de engenheiros, ideias de arquitetos, ideias de alguém que planejou construir aquele monumento, aquela casa, aquele prédio, enfim, seja o que for, né? Tudo que é construção foi planejado, foi antes uma ideia, né? Uma ideia executada no papel. Nós vamos falar dessa parte de execução também, tudo. Não estou falando apenas desse campo, não, mas qualquer campo da nossa vida a gente precisa primeiro ter ideia, né? Primeiro acreditar no que vai ser feito. Se você começa a fazer algo sem acreditar, não vai dar certo. Pode parecer até um pouco empírico, pode parecer meio que superficial, digamos, algo religioso ou superstição. Não é nada supersticioso. Por quê? Tudo, extremamente tudo mesmo, precisa ser planejado antes de ser executado. E para ser planejado, você precisa ter ideia primeiro. Então a ideia vem antes de mais nada. A ideia vem sempre depois que você tem ideia, aí sim prossegue para os próximos passos. Ok? E qual é os próximos passos? Os próximos passos, depois que você tem a ideia, que você se conectou a esse mundo de possibilidades na sua mente, isso pode ser rápido, pode levar mais tempo, tem coisas que você vai levar tempo para pensar, né? Para ter ideias. Por exemplo, se for relacionado a um negócio, você com certeza leva mais tempo para ter ideia, né? E acertar qual é a ideia melhor, porque às vezes você pode ter várias ideias, até você decidir qual é a ideia correta, né? É importante também não levar muito tempo nesse processo de ideias, mas tem projetos que levam mais tempo no campo das ideias e outros projetos que você consegue pensar mais rápido, ter ideias mais rápido e já planejar o que você vai fazer naquele dia, né? Coisas que não levam muito tempo de pensar. Ok, mas depois que você pensou, agora você tem que atingir o campo intelectual. O que é o campo intelectual? É saber as ações racionais que você vai ter que fazer, né? Porque se a ideia diz que você vai atingir tal resultado, vai fazer tal coisa naquele dia, mas o que, né, que você vai estar fazendo de fato intelectual, né? O que você vai ter que conhecer para fazer aquilo dar certo. Por exemplo, você vai arrumar uma casa, né? Então você tem a ideia que hoje você vai tirar o dia para arrumar uma casa, algo simples, algo básico, enfim, qualquer coisa, e você diz, hoje eu vou fazer isso. Então você teve essa ideia e agora você tem que ter o campo intelectual de saber como é que vai fazer, né? E isso aconteceu ao longo do dia, ao longo, né, daquele período, daquela semana, enfim, você se propôs a fazer algo. Digamos que você vai plantar num terreno, né? Você tem a ideia que aqui vai ser um pomar, um grande pomar maravilhoso, com capim, com frutas, com árvores, com plantinhas, enfim, vai ter ali um jardim maravilhoso. Só que isso você planejou na ideia. Agora você tem que ver o intelectual, o que é necessário para eu fazer isso aqui acontecer, né? Eu vou estudar um pouco sobre que melhores plantas para botar no jardim, como se proteger, por exemplo, de ataques de insetos e coisas relacionadas a esse meu objetivo que eu quero e posso até desconhecer, né? Porque muitas vezes você vai ter ideias no campo das ideias de coisas que não conhece, você ainda não domina aquele assunto, mas você quer fazer, você quer executar, você quer que saia ali, né, um resultado legal, digamos um jardim, né, um sítio, o que seja. Desde coisas mais simples até coisas mais grandiosas, você precisa saber como fazer. Digamos, você vai para a cozinha, você quer fazer um bolo, e se você souber, beleza, você já tem um campo intelectual. Se você não tiver, né, a receita, não souber como fazer, você vai ter que pesquisar, seja no YouTube, seja, enfim, no Google, em qualquer fonte, um livro de receitas, a televisão, canal de receitas ou algo do tipo, perguntar para alguém, para a mãe, para a avó, enfim, perguntar para alguém que já tem esse processo intelectual para que você consiga estar fazendo aquilo que você vai fazer. Então não é só ter ideia, é você saber como executar. E se você não for executar, sem problema, é saber quem vai executar aquilo ali, porque você também pode ter ideia de querer um bolo, ou querer um jardim, ou querer, enfim, qualquer coisa, só que você não vai estar fazendo aquela coisa. Você vai encontrar alguém capacitado para fazer essa coisa para você. Digamos, você vai colocar uma marca no mercado, né? Você vai começar uma empresa. Você pode pesquisar sobre os processos e como abrir uma empresa e um monte de coisa jurídica. Ou você pode pesquisar uma pessoa que sabe fazer isso, você vai simplesmente pagar pelo serviço. Vai buscar a pessoa que sabe fazer esse processo corretamente, ao invés de você ter que descobrir como fazer esse processo correto, né? Então tem dois caminhos. Ou você aprende, né? Tudo que a gente vai fazer, ou a gente tem que aprender se não conhecemos, ou a gente tem que pagar alguém que conheça da situação. E até para a gente pagar, a gente tem que avaliar se aquela pessoa é competente na área que você está precisando, né? Então não existe outro caminho. Ou você executa por conta própria, né? Tudo que eu quero, ou eu tenho que fazer, ou eu tenho que me conectar a alguém que saiba fazer aquela coisa que eu ainda não sei, né? Então eu posso aprender ou eu posso pagar alguém que saiba para agilizar esse processo. Então são dois caminhos, vai depender do que você preferir. Outra decisão. Então tudo é processo de decisões, né? Decidir o que vai fazer no campo das ideias, depois decidir como vai passar aquilo para o intelectual, se você vai fazer ou se vai pagar alguém para estar fazendo.
Agora, o próximo passo é associar a emoção, porque se você não tiver com o emocional bem, pode parecer novamente algo empírico, mas não é, porque isso é 100% certeza. Se você não está conectado emocionalmente com aquilo que você vai fazer, ou seja, você não acredita, você está descrente que aquilo vai dar certo, você está desanimado, achando que não vai fluir, que não vai conseguir, então grande chance de você fazer erro, né, de você cometer erro. Não é que vai só porque você não está acreditando não vai dar certo, por algo supersticioso, por místico, não é por isso, mas é porque quando você não acredita, você tem mais propensão a errar, porque você não está acreditando, você está inseguro, e a insegurança leva ao erro, né? Quando você vai fazer uma prova, qualquer prova, desde a escola até a faculdade, até enfim, mestrado, doutorado, você vai fazer uma prova e está inseguro, ou prova de competição, né? Corrida, enfim, qualquer tipo de competição, se você está inseguro, não conhece bem sobre aquele assunto, você tem mais propensão ao erro, né? E às vezes você até tem um conhecimento intelectual, mas se a sua emoção não estiver boa, naquele momento você fica tenso, e acontece com muita gente, né, que vai fazer uma prova, que vai fazer qualquer coisa, uma avaliação que depende do lado emocional. A pessoa, se tiver ruim, né, com a emoção, tem um altíssimo nível de possibilidade do erro acontecer, né, mesmo ela tendo a capacidade intelectual. Então, digamos que você vai fazer uma coisa que você até domina muito, né? Uma pessoa que já faz bolos durante muito tempo da vida e pode errar? Pode, se ela estiver nervosa naquele dia, acontecer alguma coisa, ou ela está preocupada, né, então a emoção não está boa, o bolo pode ser ruim, mesmo ela sendo uma cozinheira de mão cheia, mesmo ela já, né, fazendo receitas aí durante anos e anos da vida. Pode acontecer do erro sair, porque o emocional está afetado, né? Então o emocional ele tem tudo a ver, não é algo empírico, não é algo que, enfim, não interfere em nada, é apenas uma superstição. Não, o emocional está conectado em tudo e faz as coisas darem certo ou faz as coisas darem errado. Obviamente que não é só emocional, é também um processo. Você tem ideia de saber o intelectual, mas a emoção está inteiramente ligada também. Não é mais importante, não é menos importante, é tudo igualmente importante. É a mesma coisa numa construção. Você não pode dizer que uma parte da construção é mais importante que a outra, porque se você tirar uma parte, a outra vai ser afetada. Então não existe isso que uma parte é mais importante que a outra. Todas as partes são importantes, porque se uma delas não existir, vai ser o caos, né? E na sociedade, muitas vezes a gente tende a acreditar que tem alguns setores que são mais importantes que outros, né? De fato, alguns têm mais responsabilidade, né? Alguns setores acabam interferindo de maior influência em outros, mas todos os setores eles têm a sua importância igual, por isso que todos nós somos importantes, independente daquilo que fazemos, né? Mas ter essa consciência que tudo que estamos fazendo precisamos ter a emoção correta. Dos mais simples aos mais importantes níveis da vida, da sociedade, nós precisamos ter responsabilidade, porque uma decisão pode afetar a vida de outras pessoas, além de afetar a nossa própria vida, ok? Agora, o próximo passo. A emoção vai refletir em sentimentos. Outro ponto que parece ser empírico, parece algo que não interfere em nada, mas interfere e muito. Por quê? A emoção vai fazer você ter uns pensamentos, uns sentimentos diferentes, né? E isso pode dar como consequência um resultado mais positivo e um resultado menos positivo. Então, o sentimento, se você está com um sentimento de energia, né, de alegre, de entusiasmo, então é muito mais propenso a chegar no resultado com uma clareza muito melhor. Digamos que você vai fazer uma corrida e você está naquele dia desanimado, por mais que você treinou, você fez ali, treinou pra caramba, mas se o seu sentimento não estiver boa, né, a sua emoção, que a emoção vai gerar o sentimento, se a emoção não estiver bom, o sentimento vai estar ruim, se o sentimento está ruim, você não vai ter gás suficiente para correr aquilo ali, ou simplesmente você está com uma dor, né, em alguma parte do corpo, você está com uma dor ali, seja até uma dor de dente, que não tem nada a ver com o restante do corpo, mas está com uma dor, essa dor vai interferir nos seus resultados da corrida, né, nos resultados de qualquer coisa que você vai estar fazendo, porque interfere como você está emocionalmente. Então a emoção não é nada empírica, é algo realmente total, conectado com o resto, com o todo, né? Tudo é inteiramente conectado e isso a gente percebe em todos esses exemplos que estamos desvendando hoje aqui no podcast, ok? Agora, por último, os resultados. Resultados é a parte que todos nós queremos, né? Quanta gente inicia o ano, como sempre falo, querendo um monte de resultados, querendo atingir final de dezembro, assim, né? Cuidado da saúde, quer ter uma casa melhor, quer se mudar, quer fazer isso, viajar, enfim, um monte de coisas é planejado no início do ano, como a gente já sabe, não é novidade nenhuma. Mas, geralmente, até o final do ano, a pessoa não consegue ter esses resultados, justamente porque falta esse processo, falta ter essas etapas, que são etapas simples, mas muito profundas, né? E o nosso organismo, ele faz, né, a nossa parte física, que é a parte que executa,
faz de acordo com o que o nosso cérebro comanda. E se nós não estamos comandando da forma correta, estamos programados da maneira errada, os resultados vão ser errados também. Imagina um robô que está programado para fazer coisas erradas, para fazer coisas que não tem a ver com o processo de uma indústria, né? As indústrias têm muitos robôs, tem muita mecânica, né? Tem muita robótica, muita tecnologia de robótica envolvida. E a robótica é todo programado, né? É tudo já planejado, certinho para funcionar. Se alguma programação estiver errado, pode ter graves consequências mesmo, porque o robô ele vai estar fazendo de acordo com o programado. Se foi programado certo, ele vai estar fazendo exatamente conforme foi programado. Mas se foi programado errado, vai estar fazendo conforme a programação errada, e aí não vai dar bom, né? Então, assim, o que nós fazemos é consequência da nossa programação mental. Então, aquilo que nós programamos na nossa mente é o que nosso corpo vai fazer. E muitos de nós, é importante prestar atenção, muitos de nós estamos programados para fazer as coisas da maneira errada. Como assim fazer da maneira errada? Não estou dizendo cometer crime, coisa do tipo. Algumas pessoas até sim, né? Existem muitos criminosos que foram programados desde criança a fazer aquele tipo de coisa, né? Então, para eles é normal, aquilo faz parte da programação, né? Ele nasceu, viveu nesse ambiente, continua no ambiente achando que aquilo é o correto, porque na sua programação mental é aquilo, né? É aquilo que está presente no cérebro dele. É questionável esse assunto? Sim, é questionável, né? Porque as pessoas têm consciência do certo e errado, mas entre aspas, porque nós somos programados desde criança, principalmente na fase de criança, né, de infância, a gente recebe, o nosso organismo recebe muita programação do meio que a gente vive, né, programação entre aspas, né, programação no sentido de você é conduzido a aceitar aquele ambiente e acreditar que aquele ambiente é o seu, né, acreditar que aquele é o ambiente correto, porque afinal onde você nasceu, onde você surgiu, né. Então aquele ambiente começa a ser parte do todo, né? Então é muito mais difícil para uma pessoa que nasceu num ambiente assim, ruim, né? Conseguir ter um resultado bom, porque ele faz parte daquela programação, né? Assim como quem nasceu num ambiente bom, é mais fácil conseguir, né, fazer certas coisas que para os outros é difícil. Não que seja uma regra absoluta, porque nós não somos conduzidos, né, não somos determinados por aquilo que a gente nasceu. A gente pode ter nascido numa situação ruim e ter uma vida completamente transformada. Quantas pessoas nasceram em favelas, em situações muito ruins e hoje são empresários, hoje são pessoas bem-sucedidas. E também tem um outro lado, tem pessoas que nasceram muito bem, filhos de pessoas com uma qualidade de vida ótima, com boa educação, foram em boas escolas e tudo mais, só que depois seguiram um caminho errado por qualquer motivo que veio interferir, né? Às vezes entrou em vícios, enfim, e por aí seguiu um rumo errado na vida. Acontece, os dois lados acontecem, mas é comum, né, que o nosso corpo, o nosso organismo, nosso cérebro siga aquela programação que foi implantada quando criança. Isso é normal, é a grande maioria, né? Quando a gente nasce numa programação, num círculo de amizade, num círculo familiar de uma certa maneira, essa certa maneira vai tender a permanecer ao longo da vida. Então, se a gente nasceu numa vida relativamente boa, né, isso vai ser algo mais natural. E aquele que nasceu em outra vida vai ser diferente, né? Então, a concepção do certo e do errado, para muitas pessoas, é relativo, baseado na crença religiosa, baseado nas coisas que você acredita, nas coisas que você vê, nas coisas que você sente, né? Não à toa que quando a gente está, por exemplo, ouvindo alguém falar, ou vendo na televisão, as emoções que geram a gente são diferentes de uma pessoa para outra, né? Você pode ver a mesma situação de uma certa forma e outra pessoa vai ver de uma maneira diferente, né? Então as pessoas enxergam a mesma situação de pontos de vista diferentes. Nós falamos isso até num episódio sobre a liberdade, né? Então a liberdade é vista de maneiras diferentes por pessoas, né? Então não é um conceito único. Isso nós temos que entender a individualidade do ser humano. Nós somos seres individuais e nossa mente, aquilo que nós acreditamos é baseado no que vemos, ouvimos e sentimos no passado e no presente. Então se você vivencia algo agora, ou você já vivenciou, já sentiu, né, coisas, experiências no passado ou até no presente, isso vai influenciar a sua tomada de decisão. As pessoas que estão vivendo agora lá na Ucrânia, por exemplo, no momento terrível de guerra, o sentimento delas, o medo delas, essas sensações, por exemplo, as crianças que estão nascendo lá, que nasceram recentes, que estão na fase de infância, eles vão trazer certos traumas pro resto da vida, né, se não for modificado depois, né, porque aquilo está entrando com uma programação, está nascendo no momento, né, num ciclo de uma época de vida em que aquilo vai ser muito marcante e pode parecer até natural para crianças que não sabem como é o mundo. Então pode parecer natural viver num mundo onde tem conflitos, onde tem que fugir, onde tudo tem que ser escondido, né? Tem que, enfim, se proteger a todo custo. Então isso pode gerar, né, sérias consequências para as futuras gerações no determinado país, né? Justamente porque as crianças ali estão sendo programadas a acreditar que aquilo é
normal, né? Elas não conhecem outro mundo, né? Igual também a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, as crianças são doutrinadas a enxergar uma vida diferente da nossa, com muitas restrições até em questão de internet. É um mundo diferente, é um mundo completamente diferente. E muitos que ali estão vivem no famoso mito da caverna, né? Aquele mito filosófico que a pessoa acredita que aquele é o mundo, né? Para ela não existe, para aquela pessoa que está lá dentro, algumas conhecem sim a realidade externa, mas uma grande parte não conhece, porque se a população inteira conhecesse o que é a liberdade, não viveria, né, da forma que vive. Então, não é à toa que uma ditadura, um governo ditatorial reprime o máximo possível, né, de a pessoa questionar as coisas, de enxergar o outro lado além daquele mundo, né? Então, a ditadura faz com que a pessoa fique vendo um mundo que o ditador quer que as pessoas vejam, e não é o mundo de fato, é o mundo que o ditador quer que as pessoas vejam. Então, aí a gente já está entrando no campo político, e infelizmente tem muitas pessoas que ainda defendem ditadura, não sabendo o conceito por trás da ditadura, que é cegar as pessoas, que é fazer as pessoas não enxergarem o que de fato é, e fazer que elas enxerguem o que o ditador, o que os militares querem que seja visto, né? Então, a ditadura é uma manipulação indireta e até direta, só que, de certa forma, as pessoas às vezes não percebem que isso é introduzido, né? E nos países assim mais fortes, como é o caso da Coreia do Norte, fica nítido, para nós fica nítido, mas para quem vive lá, pode não ter essa nitidez. Alguns têm e tentam fugir, enfim, e é reprimido pelo governo e tudo mais. Então, a gente percebe isso, que tudo é conduzido pela nossa mente. E quem está num ambiente diferente tem comportamentos diferentes. Aqui nós acreditamos que certos comportamentos é natural, é perfeitamente aceitável, porque nós somos conduzidos a acreditar dessa forma, né? Em outros países pode ser completamente um absurdo. Por exemplo, aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, é normal que em alguns certos lugares os homens fiquem sem camisa, algo assim. Em outros países pode ser uma aberração, pode ser um atentado ao pudor, enfim, e pode ser até considerado um crime grave, porque a cultura é diferente, a forma de ver e de acreditar lá é diferente da cultura aqui do Brasil. E por aí vai, né? Então, existem múltiplas culturas, múltiplas formas de se acreditar e ver como é a vida em si. Então, aquilo que nós vemos, por que toda essa volta? Porque a gente tem que entender como nós vemos o mundo. E o fato de nós vermos de uma maneira diferente influencia os nossos resultados. Uma pessoa próspera enxerga a mesma realidade no mesmo país de uma maneira diferente que outros não prósperos enxergam, né? Então, a forma como você enxerga que o mundo é, as suas ideias, o seu ponto de vista é que vai fazer ter resultado ou não. Então, nós temos que mudar o nosso ponto de vista. Se você não está satisfeito com os resultados que tem que sim mudar o ponto de vista. Porque se a gente não mudar o nosso ponto de vista sobre as coisas, e nós não mudarmos a nossa visão sobre o mundo, a gente vai ter os mesmos resultados. Porque a visão que eu tenho sobre o mundo traz os resultados que eu tenho hoje. E assim é com todo mundo. Então, se você quer mudar os resultados, você tem que mudar a sua forma de ver, a sua forma de reagir perante as coisas desse mundo. Se você não mudar essa forma, vai continuar no mesmo círculo, né? Se você não enxergar além do que as outras pessoas estão enxergando. Então, essa aí é da visão limitada, da visão que é limitada pelas outras pessoas, pelos governantes, pela mídia também, né? Tudo é feito de certa maneira para doutrinar as pessoas, e nós temos que sair dessa doutrina, né? Existem países onde essa doutrinação é mais nítida, como é o caso da Coreia do Norte, mas aqui no nosso país também existe doutrinação mais subliminar, ou seja, que não é tão explícita e nós não conseguimos muitas vezes, né, perceber sem olhar atentamente, mas existe essa doutrinação da mesma forma, e é preciso analisar profundamente, entender como é sair, né, desse paradoxo, dessa visão que nos é imposta, né? Porque como nós acreditamos, depende muitas vezes do ambiente que a gente vive, da mídia que a gente assiste, né? Das formas que são trazidas para nós sobre o que é o mundo, sobre o que é a nossa realidade. Então, como eu falei anteriormente, as pessoas mais prósperas veem o mundo de outra maneira, mesmo sendo o Brasil, o mesmo país, né? Então, existe no nosso país pessoas que veem o mesmo ambiente, as mesmas situações, os mesmos problemas de forma diferente, e por ver de forma diferente, tem resultado também diferente, porque as ações são diferentes. Se você vê uma situação de uma forma diferente, a sua emoção vai ser diferente, a sua ação também vai ser diferente, e sendo assim, o resultado vai ser, como consequência, também diferente. Pode ser diferente para positivo, pode ser diferente para negativo, mas o importante é saber que quando a gente pensa algo diferente, nós vamos agir de maneira diferente, e esse diferente pode trazer um resultado muito bom, pode trazer um resultado grandioso, ou pode também trazer um resultado pior. Então, se você mudar a sua forma de ver e questionar o mundo, vai ter como consequência um resultado, né? Que é a última etapa aqui. A última etapa é o resultado.
Então, o resultado, ele vai vir como a maneira, né, que você está vendo esse mundo. E você mudando, vai mudar o resultado. Pode mudar para positivo, pode mudar para negativo. Então, como é que eu vou mudar a minha forma de ver e de fazer as coisas? Como é que eu vou conseguir mudar isso? Para mudar, simplesmente você precisa modelar em processos que já existem, em processos que outras pessoas tomaram para chegar naquele resultado. Igual quando você vai para outro estado, para outro bairro, enfim, para outra localização. Você vai sair da sua casa, você vai para algum lugar. Se você não conhece ainda o caminho, você tem que modelar alguém que saiba, você tem que perguntar para alguém, ou tem que tomar alguma referência no GPS, né, para você chegar naquele objetivo. Você poderia também não tomar referência nenhuma e querer desvendar, assim como era antigamente na pré-história, né, quando não tinha rota, não tinha mapa, não tinha nada, as pessoas tinham que desvendar o mundo. Teve as embarcações, teve o descobrimento dos países, dos continentes, enfim, por aí foi. Então, hoje em dia não precisa disso, mas tem gente que prefere desvendar sem modelar em quem já desvendou, né? Então, sabedoria, você conseguir identificar os processos que já foram feitos por outra pessoa e que é o mesmo processo que você precisa percorrer. Basicamente é isso, não precisa inventar a roda já foi inventada. Você pode inovar soluções, a gente tem que inovar para ser diferente, não é você copiar alguém, modelar não é copiar, mas modelar é você seguir a rota que outro já seguiu, que alguém já seguiu para chegar no resultado que você quer chegar, né? Qualquer aspecto. Com certeza você tem referências às vezes na própria família, de pessoas que têm resultado na tal área financeira, ou na área de relacionamentos, enfim, na área espiritual. Existem pessoas na nossa própria família que têm mais resultado que nós em uma determinada área. Porém, às vezes cometemos o grave erro de questionar alguém que não tem resultado sobre aquilo que a gente quer, né, e pedir conselho. E aí a gente pede conselho com uma pessoa que não tem resultado naquilo que a gente quer ter, obviamente nem ela tem, nem nós vamos ter. Então a modelagem tem que ser feita com base em alguém que chegou no resultado que a gente quer chegar em qualquer aspecto, né? Se você quer atingir um resultado no campo de negócio, você precisa questionar como fazer isso para alguém que já tem esse resultado ou que já está um pouco mais adiante que você. Não adianta você perguntar isso para uma pessoa que não teve sucesso, ou que tentou e fracassou, ou então uma pessoa que nunca tentou, nem sabe o que se trata. Então opiniões não levam a resultado nenhum. O que leva a resultado é fatos, estratégias que foram já traçadas, já foram mapeadas e que levaram o resultado que levaram, né? E até, de melhor maneira, é combinar várias estratégias juntas, porque às vezes a mesma estratégia que uma pessoa fez não é 100% replicável a outra pessoa, mas se você vê os pontos em comuns que 3, 5, 10 pessoas fizeram para chegar no mesmo resultado, né? Então é muito mais chance de você conseguir também chegar a esse resultado modelando 5 ou 10 pessoas que já chegaram onde você também quer chegar, independente se seja algo simples ou seja algo grande. Um simples exemplo, para a gente finalizar aqui, digamos que vai fazer um bolo, né? Você pode perguntar como fazer um bolo para sua mãe, para sua tia, para sua avó, enfim, para quem seja, né? Não é só mulher, homem também, se é algum homem que você conhece, sabe fazer na cozinha bem. Então você pode perguntar para uma pessoa e seguir somente o que aquela pessoa diz, só a sua mãe, como ela faz o bolo. Ou pode perguntar para sua tia, para várias pessoas que você conhece que sabem, e aí extrair o melhor de cada uma. Cada uma chega ao mesmo resultado, provavelmente sim, se perguntar como fazer um bolo de cenoura, todas vão chegar a um resultado do bolo de cenoura, mas algumas vão chegar de um resultado, outras vão chegar de outro resultado. Se você mapear como é que elas fazem para chegar no resultado, né? Elas fazem de maneiras diferentes, mas você pode combinar e pegar a melhor maneira que você vai identificar para você estar fazendo. Então, seguir ali o que está batendo em comum, né? Porque com certeza todas essas pessoas que fazem o mesmo bolo, elas têm certas coisas em comum, certos ingredientes em comum. Alguns mudam uma coisa aqui, outra coisa ali, o tempo de preparo e coisas do tipo, mas existem certos padrões que são comuns em todas essas pessoas que fazem aquele bom resultado. E esses padrões que você vai mapear, e algumas coisinhas você pode botar do seu jeito, como é o caso de todas as pessoas que chegam no resultado, elas sempre dão uma pitada do jeito delas, né? Cada um tem o próprio jeito individual, e isso é individualidade. Nossa, isso é o diferencial, ninguém é igual a ninguém. Por mais que você queira chegar ao mesmo resultado que alguma pessoa chegou, você vai chegar sim, mas vai chegar com o seu diferencial, com o seu estilo que ninguém mais tem, né? Porém, a essência pode ser mapeada, pode ser, né, realmente interpretada para você conseguir seguir, fazer a mesma estratégia funcionar para você, só que do seu jeito, né? Pegando os pontos em comum de várias pessoas que já chegaram naquele objetivo, seja grande ou pequeno. Dei um exemplo de um simples bolo, porque o bolo é algo bem simples, mas para coisas grandiosas também é assim. Também segue do mesmo padrão, que você pode questionar e deve questionar pessoas que já chegaram nesse resultado, seja pessoas fisicamente ou online, através de livros, né? Não é só perguntar, né? Obviamente não, porque às vezes você não tem acesso a pessoas que chegaram naquele resultado, mas através da internet. Hoje a gente tem uma infinidade de conhecimento e basta ser mapeado, né? Basta estudar, buscar o conhecimento intelectual que você não tem, né? Ou pagar alguém que vá fazer aquilo que você precisa fazer. Aí voltamos para esses 5 passos, né? Então, resumindo, para a gente finalizar, nós temos o primeiro passo, que é conectar ao mundo das possibilidades, ao mundo das ideias. Depois nós temos que ir para o campo intelectual, de saber como fazer, ou pagar alguém que saiba como fazer.
E mais adiante, logo o próximo passo, associar a emoção, para a gente estar com a nossa emoção alinhada no que nós de fato queremos saber. E fazer aquilo com a emoção certa. Os sentimentos precisam estar adequados também, e isso vai refletir em ação, e a ação vai gerar os resultados. Ok? Meu forte abraço, finalizo por aqui o episódio Hora da Ação de hoje. Espero que você tenha realmente aproveitado todo esse conhecimento aqui compartilhado, e compartilhe também com outras pessoas, porque o importante é a gente compartilhar com mais pessoas. Assim como eu estou compartilhando aqui, você também possa compartilhar com outras pessoas. Forte abraço, tamo junto e até o próximo episódio, A Hora da Ação.